Namastê, namastê, com muito amor e saúde, eu cumprimento você. Boa noite, iniciamos mais uma viagem ao autoconhecimento, com apoio técnico do Tomás. Esse programa vai ao ar todas as terças, às 18 horas. Uma excelente noite para você que sintoniza a Vibe Mundial 95,7 FM 660 AM, a rádio que toca a nossa vida. E também para você que nos acompanha pela live aqui da Vibe Mundial. Inclusive, estamos aqui na live e eu vou pedir para você, meu querido, minha querida, deixar o seu comentário, tá? Participar, que o programa hoje está para lá de especial, programa inédito. Nós estamos à sua disposição com o que há de melhor em psicoterapia, terapia holística, esoterismo e espiritualidade, no Espaço Esotérico, que está localizado à rua Cipião 103, na Lapa. Para maiores informações ou agendamentos, é só ligar o operadora 11 3875 4992 em horário comercial, 3875 4992, ou mandar um WhatsApp 96311 0206, 96311 0206. E para que você conheça melhor também os nossos trabalhos, é só você acessar, anote aí, www.esoteric.com.br. Busque o seu equilíbrio emocional, energético, físico e espiritual. Afinal, o corpo e a mente saudáveis proporcionam uma melhor qualidade de vida e produtividade em todos os sentidos. Espaço Esotérico, terapia holística e esoterismo. Rua Cipião, número 103, Vila Romana, São Paulo. Telefone 11 3875 4992. WhatsApp 11 96311 0206. Espaço Esotérico. Tome a decisão de cuidar de você. Milhares de pessoas morreram em todo o mundo em decorrência da Covid-19. Susto, medo de contaminação, isolamento social, perda de emprego e neuroses à parte, a possibilidade de morrer ou perder um ente querido por conta disso tem causado pânico em toda a nossa população. No mundo inteiro, diga-se de passagem, né? Mas, na realidade, é um dos maiores medos do ser humano se deparar com a morte, embora seja a única certeza que temos na vida. Se estamos vivos, um dia morreremos, não tem como, né? E, ao mesmo tempo, é um tema que gera muitas dúvidas. O que acontece depois da morte? Um assunto que difere entre as mais diversas religiões e também um mistério até mesmo para a ciência moderna, que não tem ainda uma resposta clara para isso. Apenas a título de informação, uma pessoa é declarada oficialmente morta no momento em que cessam suas funções vitais, de acordo com a biologia humana. Quando a pessoa morre, o cérebro demora até 32 horas para apagar seus últimos neurônios. Já as células da pele ainda se dividem por 24 horas. Pois é. E muitos cientistas têm estudado os relatos de pessoas que tiveram morte clínica e por alguma razão foram trazidos de volta ou voltaram, né? Fenômeno conhecido como EQM, experiência quase morte. E o que eles observaram é uma semelhança entre o relato desses pacientes, como avistar um túnel com uma luz branca, terem visto a imagem de Deus ou de pessoas que já haviam falecido, parentes, familiares, a sensação de estar fora do corpo e também o sentimento de leveza. Os médicos explicam essas sensações como provocadas por falta de oxigênio no cérebro, que cria alucinações visuais e sensoriais nos pacientes que estão à beira da morte. Mas, no entanto, existe uma situação muito comum entre esses pacientes, o que intriga os cientistas. Por exemplo,
muitos deles relataram o que havia acontecido na UTI, no quarto, dentro do hospital, e eles não tinham como saber detalhes se eles estavam teoricamente mortos. E até mesmo fora do hospital, como acidentes em locais próximos, e descrevem as pessoas que haviam morrido nesse acidente. Houveram o próprio corpo, e os médicos, os enfermeiros tentando ressuscitar, né? E confirmando o horário de óbito para a família. Enfim, eles não teriam como ter essa informação. Claro que isso coloca em xeque a teoria de que as sensações seriam apenas alucinações do cérebro, à beira da morte. A razão pela qual a ciência não pode afirmar com precisão o que acontece após a morte. Claro, nenhum de nós. Sim, mas embora a ciência não tenha essa explicação, as religiões há séculos se debruçam sobre esse assunto e trazem possibilidades e explicações bem diferenciadas. Céu, inferno, purgatório e reencarnação são as várias possibilidades, dependendo da crença e da religião de cada um. Mas, além da curiosidade ou preocupação do que acontece com o nosso espírito após a morte, temos também que pensar qual o destino que daremos ao corpo de um ente querido. E por que não dizer, ao nosso próprio corpo. Na realidade, né, nós temos duas opções mais comuns: enterrar ou cremar. Tem também os corpos que são mumificados, né? Enfim. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, se você tem alguma dúvida sobre o tema ou se interessa por isso, fique ligado, porque traremos informações muito importantes que vão, inclusive, te ajudar a definir. Um exemplo, a inumação é o ritual mais praticado. Consiste no sepultamento do cadáver. Já a cremação consiste em queimar o cadáver, reduzindo-o a cinzas, que posteriormente são colocados em urnas e sepultadas ou esparzidas em algum local escolhido pelo próprio defunto. Bom, embora conhecida e praticada desde a mais remota antiguidade pelos povos primitivos da Terra, a cremação ela ainda não é muito comum, ok? O fogo ele passou a ser utilizado pelo homem na idade da Pedra Lascada pela sua pureza e atividade, porque era considerado pelos antigos como o mais nobre dos elementos, aquele que mais se aproximava da divindade. Predominava a crença que ao queimar o cadáver, com ele seriam queimados todos os seus defeitos e, ao mesmo tempo, a alma se libertaria definitivamente do corpo, chegando ao céu purificada. Não retornaria à terra de forma de aparições, assustando assim, claro, dessa forma... Os vivos, né? Os vivos. Bom, e com o decorrer dos séculos, a cremação ela foi se tornando uma prática consagrada no Oriente, especialmente na Índia, Japão e etc. Também nas regiões de Grécia e Roma Antiga, onde viviam civilizações adiantadas que utilizavam esse processo devido ao status, ou seja, cremar os corpos era símbolo de nobreza. Mas com a expansão do cristianismo, na tentativa de solidificar a fé, foram estabelecidos dogmas, entre eles o da ressurreição. Jesus, como descendente de uma das 12 tribos de Judá, foi sepultado conforme as tradições da lei mosaica. A Igreja proclamou como dogma de fé que o Messias ressuscitou de corpo e alma. Bem, no Velho Testamento é possível encontrar histórias sobre incineração de corpos, porém a Bíblia ela não traz nenhuma orientação específica sobre a cremação, nem para enterrar, nem para cremar os mortos. Embora cite casos em que servos fiéis de Deus enterraram seus mortos, como no caso de Abraão, que não mediu esforços para obter uma sepultura para sua esposa, Sara. Bom, mas também cita casos em que alguns fiéis queimaram seus mortos, no caso Saul, rei de Israel, e 3 de seus filhos. Segundo a Bíblia, a pessoa volta ao pó. E é exatamente isso que acontece quando o corpo é
entra em decomposição. Gênesis 3,19. A cremação só acelera o processo ao reduzir o corpo em cinzas ou pó. Pois é, as religiões compreendem a cremação de forma diferente, tá? A Igreja Católica inicialmente se posicionava contra, mas a partir de 1963, o Vaticano, através do Papa Paulo VI, criou aí uma abertura, porque era algo que vinha acontecendo em diversos locais, né? Então, não deixou claro, mas também não proibiu a cremação. A Igreja Evangélica não possui objeções sobre a cremação, já que o corpo material não significa nada. O importante é a alma. Embora alguns seguidores mais tradicionais do Velho Testamento indiquem apenas o sepultamento. Já os seguidores da Igreja Adventista, embora tenham o costume de enterrar os mortos, também não se opõem à prática da cremação, especialmente quando não tem muito espaço para se enterrar nos cemitérios. No judaísmo, de forma geral, os judeus não aceitam bem a cremação. Para eles, a alma sai do corpo durante a sua decomposição. Apenas os judeus mais liberais aceitam essa prática. Já os mais ortodoxos, conservadores, consideram uma ofensa a Deus. E também porque tem muita a ver com aquela história de incineração, né, que faz alusão aí ao Holocausto. No islamismo, a cremação é totalmente proibida, inclusive por lei. Seus seguidores acreditam que essa forma de despedida é impura e optam por um sepultamento feito sem caixão, em uma cova com paredes de pedra e com prática muito rigorosa. Bom, já o budismo e o hinduísmo colocam a cremação como prática obrigatória, porque eles creem que assim a alma é purificada e se liberta do corpo. Por isso, China, Japão e Índia, locais influenciados por essas religiões, têm grande adesão. Tais religiões também acreditam que o fogo induz ao sentimento de desapego do espírito, contribuindo para a sua passagem para um novo mundo. Os budistas, eles adotam a cremação, mas quando não é possível ou é muito difícil, devido aos entraves burocráticos ou financeiros, aceitam sim o sepultamento. É o que acontece com a maioria dos imigrantes japoneses residentes aqui no nosso país. É verdade. Já o hinduísmo é a religião mais favorável à prática da cremação. Então, quando uma pessoa morre na Índia, o seu corpo é levado pelos parentes até o rio Ganges, onde ele é cremado. E os indianos creem que a pessoa não é o corpo físico, mas sim a alma. E essa, depois que o corpo físico morre, parte rumo a outra dimensão. E é uma cerimônia muito bonita, diga-se de passagem. É por isso que os velórios são bastante animados, com cantoria e festa. Inclusive na Índia, país de 100% dos corpos são cremados. Para os adeptos do espiritismo, a cremação é uma prática muito bem aceita, contudo, pede-se que seja respeitado o prazo de 72 horas, que é o período necessário para o espírito se desvincular do corpo material. Isso porque os laços que unem o espírito ao corpo se desfazem lentamente. O desligamento não é súbito, só ocorre quando o laço fluídico se rompe definitivamente. Umbanda também tem muito a ver com o espiritismo, também aceita a cremação, respeitando o prazo de 72 horas, para que a matéria, então, possa ser desprendida e encaminhada para o plano astral. Além disso, para essa religião, a cremação é um procedimento dos mais condizentes dentro do plano espiritual, pois na verdade, a purificação do corpo e do espírito. Já o candomblé não aceita a cremação, tá? Eles optam pelo enterro mesmo, né? Segundo eles, esse procedimento impediria o seu retorno à Terra, que é feito através da reencarnação. Outra religião que também adota a cremação é o silquismo. Inclusive, há um ritual de preparação especial para a cerimônia. No entanto, se a pessoa for silk e tiver ligação com outra religião, essa opção
vai do que ela escolher enquanto viva. Não impõe, né? Então, para quem não sabe, o sikhismo é uma religião que surgiu no início do século XVI através do ensinamento do Guru Nanak, em Punjab, noroeste, um subcontinente do noroeste da Índia, fica entre Índia e Paquistão. Em suma, judaísmo e islamismo e o candomblé são religiões que mais se mostram contrárias à cremação. Você ouve na Vibe Mundial, programa Uma Viagem ao Autoconhecimento, com Maria Bartali e Miguel Haddad. Bem, gente, como vocês puderam notar, cada religião tem o seu ponto de vista sobre a cremação. Mas o fato é que não somos corpos com espírito dentro. Somos espíritos eternos, temporariamente dentro de um corpo físico, com o propósito de evoluir moralmente e intelectualmente. E quando esse corpo físico se deteriora, é esperado que o espírito deixe e retorne à pátria espiritual. E assim que possível, volte a um novo corpo físico para dar aí continuidade a novas experiências no planeta, novas oportunidades de evolução e terminar aquilo que, porventura, não tenha conseguido em existência anterior. Na realidade, o corpo físico é a roupagem que o espírito se utiliza para viver nesse planeta. Por isso, quando a pessoa morre, o espírito se desprende do corpo físico. E se é cremado ou enterrado, tanto faz quanto fez. Os prós e contras são mais de ordem religiosa e principalmente cultural. Não é apenas uma questão de religião, tá? País com pouca extensão de terra acaba sendo obrigado a optar pela cremação. O país que mais pratica a cremação é o Japão. A expectativa é de que por lá 99,9% dos falecidos têm seus corpos cremados e não sepultados. Nos Estados Unidos, a média de cremação é de 37%. A Inglaterra, Hong Kong, Índia e Canadá também tem números expressivos de cremação. No nosso querido Brasil, a cremação tem ganhado espaço. Contudo, ainda 95% dos cadáveres são sepultados e apenas 1,5% são cremados. Bom, um fator que também contribui muito para a cremação é que não prejudica o meio ambiente, porque não contamina os lençóis freáticos e nem libera qualquer poluição. Então, além de proteger a saúde pública, evita possíveis infecções pelo consumo de água contaminada, por exemplo. E mesmo quando as cinzas são despejadas na água ou plantadas, elas não emitem qualquer poluição. Toda substância prejudicial emitida pelo corpo fica retida nos filtros de ar no momento da cremação. E tem 2 tipos de urna para guardar as cinzas. A hidrossolúvel, que pode ser jogada ao mar, que será dissolvida de maneira ecológica, e a biourna, que é possível colocar as cinzas e plantar uma semente. Com o tempo, as cinzas acabam se tornando parte da planta, né? Então, eu faço uma pergunta para você, ouvinte. Que árvore você gostaria de se tornar depois que morreu? Pois é, para quem gostou da ideia, a biourna não é perecível, pode ser comprada e armazenada com anos de antecedência da morte. E, além disso, as cinzas guardadas também podem ser usadas. E como as cinzas de qualquer material orgânico contêm minerais importantes para o crescimento da planta, elas podem ser utilizadas também como adubo. É uma maneira interessante de se permanecer vivo, mesmo após a sua morte. E a tendência é que se estenda ao mundo pet. Olha que legal, as cerimônias, elas são realizadas pela família, né, que realiza o plantio da semente escolhida. E essas urnas são monitoradas 12 a 24 meses por uma equipe especializada. Após esse período, uma nova cerimônia é agendada para o plantio definitivo de todas as sementes que estão aí no parque. E as árvores, elas podem ser identificadas através de um QR Code, onde as pessoas podem acompanhar aí o crescimento e ainda possibilita a inserção de imagem, textos e áudio
para que a família construa de forma personalizada a história do homenageado, né? Algumas empresas se uniram à Seven Capital para criar a Bioparque, empreendimento que une a ressignificação da morte à consciência ecológica, ao transformar cemitérios em bosque, em que lembranças são cultivadas em sintonia com a preservação do meio ambiente. Pois é, o primeiro bioparque foi lançado em agosto de 2019 em Minas Gerais. Está sendo previsto também uma inauguração para São Paulo com novas unidades em Curitiba, Brasília, Salvador e Rio de Janeiro. Eu particularmente amei essa ideia. Eu só preciso agora optar por qual árvore eu quero me tornar. Mas, gente, olha, normalmente as pessoas perguntam o que você quer ser quando crescer. Pois é, mas hoje a pergunta é o que você quer ser quando morrer. Haddad, me permite, eu vou dar uma apanhadinha aqui. A pessoa, além do que nós escrevemos até agora, ela pode virar uma joia, isso mesmo. As cinzas, elas são misturadas aí e se tornam um diamante, onde a pessoa pode usar, por exemplo, como pingente. Pode se tornar um disco de vinil com até 30 músicas escolhidas pela pessoa. Pode se tornar fogos de artifício ou explorador espacial, onde as cinzas elas passam ao redor da Terra e voltam para a família, ou são lançadas na órbita da Terra, da superfície da Lua, ou mesmo no espaço profundo. E aí, você, ouvinte, o que você achou? Gostaria de saber a sua opinião. Deixa aqui na live do Facebook registrado. Bem, hoje o tema foi muito extenso e não deu para abrir para consulta com o tarô, mas você pode fazer a sua leitura presencial ou por telefone através do WhatsApp. Os telefones, anote aí, 3875-4992, 3875-4992. E o Zap, 96311-0206, 96311-0206. Bem, nós falamos da morte, mas claro, você está nos acompanhando, está vivo. Você pode viver bem ou você pode viver mal. Pode viver feliz, satisfeito, contente, alegre, realizado ou infeliz. Se você é uma pessoa vazia, amarga, infeliz, você já morreu para a vida. É um morto-vivo. Então, o que você tem que fazer? É procurar conhecer as causas que te deprimem, te aborrecem, que te impedem de ser feliz, para que você possa fazer valer a pena a sua vida, tá? A vida é única em cada encarnação. Precisa de orientação, precisa de aconselhamento, problema no amor, problema com saúde, com família, financeiro, marque a sua consulta no Espaço Esotérico. WhatsApp 96311-0206. Estamos chegando ao final de mais uma viagem ao autoconhecimento, que vai ao ar todas as terças às 18 horas. Querendo me acompanhar pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, @Maria Bartali. Boa noite, viva a vida e obrigado por sua audiência. Bem, a morte não é a maior perda da vida. A maior perda é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Obrigada pela preciosa companhia. Fique com Deus. Namastê. Namastê. Namastê, com muito amor e saúde, eu cumprimento você.